nós vamos ter um bom tempo aqui de convívio, né? Nós vamos todos nos conhecermos bastante, porque o que tem pela frente com certeza não vai ser alguma coisa que vai terminar muito rapidamente. Então nós vamos continuar aqui com vocês todos os dias, não sabemos ainda por quanto tempo. O recado do secretário executivo do Ministério da Saúde, João Gabardo, foi contundente. Haverá no Brasil caso de coronavírus. A questão é quando. E mais importante, como evitar que outras pessoas sejam contaminadas dentro do país. São 9 casos suspeitos. Todos são pacientes que vieram da China. Um deles, de Belo Horizonte, teve outros 10 vírus, como a gripe comum, descartados. Falta o resultado do teste para o novo coronavírus. 132 muertos es la cifra actualizada hasta la mañana. In China geht der Kampf gegen das Coronavirus weiter. In Wuhan laufen die Bauarbeiten für 2 Spezialfälle. No mundo, são 6.065 casos, a expressiva maioria na China, que já registrou 132 mortes. Mas já há confirmação em 15 países, sem nenhum caso letal. Nesse contexto de franca expansão do vírus, a Organização Mundial da Saúde decide nesta quinta-feira se declara emergência mundial. No Brasil, o plano de atuação foi detalhado na quarta. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran. E no Ao Ponto de hoje a gente explica o que já se sabe sobre a propagação do vírus no Brasil, as medidas que estão sendo adotadas e como a população deve se comportar nesse cenário. Participam desse episódio o repórter André de Souza, da sucursal de Brasília, e o infectologista da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Edmilson Migovski. Fique com a gente. André de Souza, repórter da sucursal de Brasília, que fala conosco diretamente do Ministério da Saúde, na sala de imprensa do Ministério. Qual é o panorama que o governo coloca em relação ao coronavírus neste momento no país? O Ministério da Saúde ele divulgou hoje um boletim dos casos suspeitos já identificados no Brasil. Hoje são ao todo 9, distribuído pelos estados de Minas Gerais, que tem um caso, Rio de Janeiro também 1, Santa Catarina 2, São Paulo 3, Paraná 1 e Ceará 1. E além disso foram descartados outros 4 casos que chegaram a ser considerados suspeitos, mas aí houve exame, houve uma comprovação laboratorial que era uma outra causa que estava provocando aqueles sintomas nas pessoas sobre as quais tinha suspeita do coronavírus. E por enquanto não há nenhum caso confirmado no Brasil. Só que o próprio secretário executivo do Ministério da Saúde, João Gabardo dos Reis, ele acredita que vai aumentar muito o número dos casos suspeitos. Ele não deu um panorama sobre como é que vai ser de casos confirmados, deverão aumentar nos próximos dias. Inclusive, André, o próprio secretário de Vigilância em Saúde do Ministério, Wanderson Kleber, afirmou que a questão do primeiro caso é importante para a declaração de emergência, mas que o mais importante é evitar que o vírus se espalhe no país. Então nós aguardaremos a confirmação do primeiro caso no Brasil, no território nacional, para a declaração. Ontem vários me perguntaram, mas transmissão sustentada no Brasil? Não, é o primeiro caso, porque o que nós não queremos é justamente que a transmissão no Brasil se sustente. Então a declaração de emergência, ela tem fins administrativos, é para a organização do serviço, dar mais celeridade nos processos. Né? A emergência nacional ela está prevista no Regulamento Sanitário Internacional e as medidas já estão sendo adotadas. André, o que na prática o governo brasileiro está fazendo para se preparar para a chegada do coronavírus? O Ministério da Saúde ele está capacitando mais laboratórios para poder fazer análise do coronavírus. Hoje só tem um, que é o da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. Aí está capacitando também o Adolfo Lutz, em São Paulo, e o Evandro Chagas, no Pará. Estão sendo adotadas algumas medidas nos aeroportos de orientação aos passageiros que chegam, mas algumas medidas que às vezes aparecem muito no noticiário, como aquele controle de temperatura dos passageiros, o Ministério da Saúde acredita que ele é ineficaz e por isso não vai adotar essa medida. Também está sendo feita uma lista de hospitais de referência que vão receber casos suspeitos graves.
E, além disso, há uma série de medidas, de protocolos, de orientação às secretarias de saúde estaduais para como lidar com casos que venham a ser suspeitos, para poder confirmá-los ou então depois descartá-los. Bom, todos esses casos suspeitos são de pessoas que vieram da China. Como é que o governo chega à conclusão, ou chegará eventualmente à conclusão, de que esse será um caso de coronavírus? Como é que é esse passo a passo até uma eventual descoberta? São feitos exames nesses casos considerados suspeitos. Lembrando que, primeiro, para um caso ser considerado suspeito, a pessoa tem que apresentar alguns daqueles sintomas. Ele estava na China, chegou no Brasil e apresenta febre, tosse ou febre e dispneia ou febre, dor de garganta, como é no caso da jovem em Minas Gerais. Se ele se enquadra na definição de caso, aí sim ele é um caso suspeito. E ter tido contato com pessoas que tiveram casos suspeitos. Chegando à conclusão de que é sim um caso suspeito, são feitos exames. Então são feitos exames, por exemplo, para os vírus da influenza, que é da gripe, para ver se pode ter sido a gripe que causou. Caso não tenha tido nenhuma comprovação de outro vírus, é feito um teste para ver se é o coronavírus. O último teste, ele leva até 7 dias para identificar, e ele é o último, que ele é muito específico para o coronavírus, e até há outras causas que são mais prováveis, com vírus que circulam mais. Então o Ministério, as autoridades de saúde, deixam esse exame por último. E não é exame de sangue, que se detecta o corona, né? Isso mesmo, são outros exames, inclusive retira o material da mucosa, uma doença respiratória, e faz um exame para detectar qual é aquele vírus, tentam ver qual é a estrutura daquele vírus para ver se bate com o coronavírus. E esse é um exame mais complexo do que os outros anteriores. Inclusive o Ministério falou que está capacitando outros laboratórios hoje para que isso não fique apenas com o Instituto, com o laboratório da Fundação Oswaldo Cruz, que hoje é a única capacitada para isso. André, a gente está aí há poucos dias do Carnaval, com grandes aglomerações, milhares de pessoas, turistas que vêm de outros estados, de outras partes do mundo. Tem alguma recomendação especial para esse período ou o governo vai manter a operação de Carnaval normal? Para o Carnaval, neste momento, o governo não pensa em nenhuma medida de intervenção, de interferência, além daquilo que já está sendo preparado no momento. O Ministério destacou que o Brasil fica no hemisfério sul e agora é verão, diferentemente da China, onde é inverno. Lá na China, como é inverno, tem uma facilidade maior agora para a propagação de vírus que provocam doenças respiratórias. No Brasil é o oposto, agora a propagação é menos comum justamente por ser verão. Então o Ministério acredita que não há necessidade no momento de nenhuma medida além daquelas que já estão sendo preparadas. No momento atual, a gente imagina que as recomendações que serão dadas, e vamos fazer uma campanha nesse sentido, seja a mesma que a gente faz em relação à influenza. Quais são as mudanças de comportamento, de hábitos que a gente deve ter para reduzir a possibilidade da transmissão do vírus, ou pelo menos reduzir a velocidade da transmissão do vírus. Não existe nenhuma decisão do Ministério da Saúde, neste momento, de alguma interferência ou de alguma intervenção mais drástica em relação ao Carnaval. Fora isso, é só o tempo que vai nos definir. Vai depender muito do que acontece nos próximos dias, nas próximas semanas. Essa não é uma decisão definitiva. André de Souza, muito obrigada pela participação. Até a próxima. Até. Dr. Edmilson Migovski, já se sabe que certamente o coronavírus deve chegar ao Brasil. Há motivo para alarme? Eu acho que é preocupante, porque é uma infecção, é um tipo de vírus que tem transmissão por via aérea, tem mostrado uma letalidade em torno de 2,5% a 3%. Para você ter uma ideia do que é letalidade, é quantas pessoas que vão adoecer, qual é o percentual de morte dentre os doentes. Então, a raiva, por exemplo, tem uma letalidade de 100%, o ebola de 80% a 90%, a meningite por meningococo 20% a 25%. Esse novo vírus, esse coronavírus novo, em torno de 2,5% a 3%,
E dengue, que é um vírus bem conhecido nosso, a letalidade em torno de 0,1%, ou seja, esse coronavírus novo vem mostrando aí nos levantamentos uma letalidade 25 a 30 vezes maior do que a dengue, e eu não consigo, por exemplo, evitar usando repelente nem combatendo vetor. Esse caso é um tipo de vírus que vai pegar 100% da população vulnerável, suscetível a esse vírus, e é um vírus de transmissão por via aérea. Então é uma transmissão muito mais fácil do que dengue, com uma letalidade muito maior também do que dengue. Doutor, coronavírus, na verdade, é uma família de vírus que causam sintomas parecidos, né? Problemas respiratórios que podem desencadear uma pneumonia, é isso? Agora não se assuste se eu falar para você assim, você já deve ter tido coronavírus, eu e boa parte da população mundial, porque assim, estima-se que 5% desses resfriados que a gente tem, resfriado comum, infecção respiratória banal, seja por coronavírus, não esse vilão novo que surgiu no Sudeste Asiático, e sim outros coronavírus, como você mesmo citou. Então, o coronavírus ele é responsável por resfriado, às vezes, nos extremos etários, ele pode dar um quadro de bronquiolite, que é um acometimento dos bronquíolos, nos idosos pode dar um quadro de pneumonia, mas não costuma ter esse comportamento tão agressivo como esse novo coronavírus. Então, o coronavírus é um grupo grande de vírus e que podem eventualmente sofrer mutação e, na dependência da mutação, torná-lo mais agressivo, mais virulento e, às vezes, com uma transmissão mais facilitada, até por conta, nesse momento, na China, do inverno, né? E aí, no inverno as pessoas tendem a ficar em ambientes confinados e esse vírus, no ambiente mais frio, ele fica viável, ele fica, entre aspas, vivo por mais tempo, podendo contaminar superfícies e ele se mantém viável por algumas horas numa superfície seca e por dias em locais úmidos, né? Molhados, portanto. Então, dependendo da superfície contaminada, você pode ter essa transmissão também pelo toque de uma maçaneta, de uma porta, de um utensílio contaminado recentemente. Essa pessoa que se contaminou tocando essa maçaneta pode levar a mão aos olhos, boca e nariz, inocular o vírus em si próprio e dar início à doença. Depois de, em tese, no máximo 14 dias, você pode desenvolver os sinais e sintomas da infecção por esse novo coronavírus. A pneumonia asiática se espalhou a jato. Mais de 8.000 pessoas infectadas em 30 países. Quase 1.000 morreram. Lá em 2002, 2003, o mundo conheceu o coronavírus por meio da síndrome respiratória aguda grave. Se a gente fosse comparar aquele corona com o de hoje, já dá para identificar diferenças em termos de letalidade ou capacidade de proliferação? O que eu tenho observado em relação ao passado, como você citou, e atualmente, esse me parece menos letal, até porque vê a quantidade de pessoas que já foi afetada até a presente data, com bem notificado com essas informações, e a letalidade relativamente baixa, né, e não tão assustadora quanto a letalidade da época. E essa tem sido um pouco mais branda do que a anterior, que é uma boa notícia, né? E a outra coisa também é que num momento como a comunicação se dá de uma forma mais rápida, você acaba passando informação de evolução de novos medicamentos, tentativas que podem muito rapidamente ser colocadas em prática. Para você ter uma ideia, nós mesmos da UFRJ estava discutindo agora testar em laboratório um determinado antiviral para ver se teria alguma ação em algum coronavírus. E aí, se tiver ação em algum coronavírus, é possível que tenha em todos os coronavírus. E aí é uma tentativa que está sendo feita em laboratório para tentar descobrir se existe algum antiviral já licenciado para outros fins que poderia ter o tipo de ação inibitória, né, da replicação desse vírus e a tendência de ter uma doença de menor gravidade se nós conseguirmos um antiviral, por exemplo. Doutor, e qual é a diferença do coronavírus para o vírus da gripe comum, influenza, esse que a gente conhece, que tem vacina aí todo ano? Essa pergunta é excelente. Do ponto de vista clínico, os dois vírus podem ter uma agressividade muito grande e os dois vírus podem causar um quadro respiratório grave, pneumonia viral e morte. Então, por isso que, tão logo a gente tem a vacina de gripe disponibilizada para o grupo de risco na saúde pública,
e que a gente tenha a vacina na clínica privada e quem puder exercer o seu direito de compra, vale a pena sim fazer a vacina de gripe, porque vai ser uma preocupação a menos lá na frente. Porque se eu estou vacinado e desenvolvo um quadro muito sugestivo de gripe, pode não ser gripe e poderia ser, em tese, um coronavírus novo. Então, nesse momento, a população precisa redobrar a atenção à higiene das mãos, isso é muito importante, porque uma superfície que foi contaminada por esse vírus, o vírus não pula, né? O vírus não é grilo de pular da superfície da tua via respiratória, há uma necessidade de você colocar a mão nessa superfície, contaminar a sua mão e você mesmo inocular em você esse vírus, ou por via respiratória, quando você estiver muito próximo do paciente enfermo que esteja liberando o vírus. Então, um isolamento respiratório é interessante, evitar grandes aglomerações também, redobrar o cuidado com a higiene das mãos. Tem pesquisas que mostram que o brasileiro toma muito banho, mas lava pouco as mãos. Eu até estou brincando dizendo que vou fazer uma campanha do tipo 1 banho a menos e 20 higienizações da mão a mais por dia. E a gente sabe que esse procedimento, que é simples e barato, reduz sim, não só a contaminação por vírus que causam diarreia, vômito, como é o caso do rotavírus, do adenovírus, mas também reduz a incidência de vírus que causam conjuntivite e que causam também gripe e resfriado. Eu estou falando baseado no que ocorreu em 2010. Houve uma grande campanha da higienização das mãos por conta da gripe suína naquela época. Lave com frequência as mãos ou use álcool em gel. E nesse ano de 2010, os laboratórios farmacêuticos que produziam soro oral para diarreia, produziam colírio para conjuntivite, medicamentos para gripe e resfriado, nesse ano nenhum laboratório bateu a meta de venda porque o brasileiro teve um pouco mais cuidado com a higiene pessoal, adoecendo menos. Qual é o papel dos governos, das unidades de saúde, dos médicos e da população? A população, acho que além de fazer uma boa higiene das mãos, evitar contato respiratório com pessoas provenientes dessa região de risco, ou pessoas que têm um quadro respiratório, cabe também à população, né, dar uma pressionada para que o governo faça parte dele. Então é interessante a população estar conscientizada para poder fazer pressão. No caso do poder público, que nesse momento, para mim, a maior preocupação recai em quem tem algum cargo público, como, por exemplo, os coordenadores, diretores e presidentes da Anvisa, né, que tem que redobrar a atenção em portos, aeroportos e fronteiras e fazer um mínimo de monitoramento das pessoas que vêm de fora. O que eu venho sugerindo nesse momento é que tantas pessoas que cheguem no país, em qualquer meio de transporte, né, mas principalmente avião, que eu possa dizer assim, olha, você viajou no assento 11B, eu no 11D, outro no 11A, fazer um tipo de informação que, se alguém ali naquele voo desenvolver sinais e sintomas sugestivos de coronavírus, eu muito rapidamente vou mapear aquelas pessoas que estavam mais próximas desse caso índice nesse voo, por exemplo. E essa é uma questão muito simples, porque eu vou notificar, vou colocar dentro do envelope aquele voo, qual é o nome, telefone de contato para onde está indo. Posso depois até fazer uma busca ativa, aleatória, para poder fazer um dado estatístico, mas orientar a população para que essa população viajante informe às autoridades sanitárias o ocorrido, né, para que a gente possa fazer um monitoramento dos contactantes dessa pessoa. E tendo em vista que o período de incubação pode ser em torno de até 14 dias, o que acontece? A pessoa pode chegar aqui muito bem, obrigado, e adoecer uma semana depois que estava aqui, porque já veio com o vírus, e no início o vírus não dá nenhum sinal, nem sintoma, não dá febre, e não vai ser detectado por métodos que possam rastrear pessoas com febre no aeroporto. Então, nesse momento, é fazer uma riqueza grande de informação, trabalhando com essas informações ou não, na dependência de algum caso novo surgir naquele voo que eu fiz o monitoramento inicial. Então, é muito mais uma competência da saúde pública, da Anvisa, do que nós. E outra coisa também é preparar alguns hospitais em locais chaves. Eu acho que um desses locais deveria ser o Rio de Janeiro, São Paulo, as grandes capitais que recebem esses voos internacionais provenientes de regiões de risco, para que você pudesse ter um isolamento respiratório, uma equipe capacitada, treinada, para abordar
dar o diagnóstico imediato ou descartar essa enfermidade, minimizando a disseminação desse vírus que pode ocorrer no nosso país. A gente tem casos suspeitos no Brasil e em vários países casos confirmados. Na sua avaliação, é impossível que acabe se confirmando um caso no Brasil, considerando a característica desse vírus? Eu acho assim, que vai ter caso confirmado, mais cedo ou mais tarde. Eu infelizmente, acho que isso é questão de dias, né? Tendo em vista a disseminação desse vírus pelo mundo afora. Então, eu acho que o Brasil não vai ficar de fora. É claro que a chance é quanto maior a conectividade aérea com os países do Sudeste Asiático. Então, certamente, a França tem uma circulação maior, os Estados Unidos têm uma circulação maior, mas o Brasil, em algum momento, do ponto de vista estatístico, vai mostrar o seu caso. O que eu acho interessante são esses casos que vêm sendo notificados e não confirmados. Por que eu acho interessante? Porque mostra a sensibilidade do sistema em detectar casos suspeitos e promover o isolamento desse caso suspeito, descartando ou confirmando. Então, é muito bom saber que as pessoas estão suspeitando, porque as pessoas estão preocupadas e procurando, né? E se está procurando e não está achando é porque não tem. Mas a partir do momento que venha um caso realmente real, ele vai ser detectado, espero que precocemente, porque quanto menor o número de pessoas expostas a esse caso índice, esse caso que venha a ser confirmado de uma forma verdadeira, menor o estresse, menor vai ser o pânico, menor vai ser a possibilidade de disseminação. Doutor Edmilson, muito obrigada pela entrevista. Até a próxima. Até a próxima. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Captação do áudio e a edição hoje ficaram por conta do João Guilherme Lacerda. Tchau! Até mais!